Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Você que estava aí ligado na novela, continua com a gente, porque a semana está começando com muita notícia que eu, Suane Guerreiro, mostro para você a partir de agora no SBT Brasília, segunda edição. A partir de amanhã começa a entrega de quase 6 mil novos cartões do programa Prato Cheio do GDF. A iniciativa vai beneficiar milhares de pessoas, principalmente mães de crianças de até 6 anos de idade em situação de fome e vulnerabilidade social. Quem explica é o Bruno Silva. Os novos cartões terão crédito de R$ 250. O valor vai ser depositado em 9 parcelas mensais. Depois desse período, as famílias podem solicitar novamente o benefício em algum CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Quem pode receber o cartão? Famílias chefiadas por mulheres que convivem com pessoas idosas ou com deficiência. Também tem direito pessoas em situação de rua, acompanhadas por equipes da assistência social. O cartão pode ser retirado nas agências do BRB. E para saber a data e o local, o beneficiário deve acessar o site do GDF, o social.brb.com.br. Um apelo à demarcação de terras reuniu mais de 5 mil indígenas na esplanada dos ministérios. Eles devem ficar aqui até o fim da semana, no acampamento. Então vamos ao vivo com o repórter Pablo Lemos, que tem mais informações. Pablo, muito boa noite para você. Conta pra gente, então, além dessa questão da demarcação de terras, quais são os outros motivos aí dessa manifestação que tem movimentado Brasília? Boa noite. Pois é, Suane, boa noite a você, boa noite a todos. Como você disse, além desse pedido deles, pela demarcação de terras indígenas, eles também marcharam pela esplanada e depois fizeram um ato em frente ao Congresso Nacional contra projetos de lei anti-indígenas. Entre eles, o PL 191, que permite a mineração em territórios indígenas, e também o chamado PL da grilagem, que regulariza a ocupação indevida de terras públicas. Suane. Conta pra gente, já tem previsão de quando vai ser aquele julgamento, envolvendo essa questão do marco temporal que impacta aí os indígenas? Sim, já temos data marcada, o STF já deu essa data. O julgamento estava suspenso desde setembro do ano passado, após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pedir mais tempo para analisar o caso. Mas agora o STF já marcou uma data, é 7 de junho, para a continuidade desse julgamento. Lembrando que os indígenas querem o fim do marco temporal, que considera a data de promulgação da Constituição de 88 como limite para a demarcação de terras indígenas. Volto com você, Suane. Obrigada, Pablo. Bom trabalho. E olha o que aconteceu lá em Lusiânia neste fim de semana. Um idoso foi abandonado pelo próprio filho em uma padaria. É difícil demais, hein, gente? Imagens de câmeras de segurança do comércio mostram o momento em que o homem... Bom, a gente teve um problema técnico, mas na sequência a gente volta aí com essa informação. E agora eu vou te mostrar, então, o quê? Que situações de trabalho, a gente tem várias situações nesse sentido, que elas, como essa aí que a gente vai mostrar para vocês nesse momento, são dos garis. A gente recebeu aqui uns vídeos no SBT justamente falando sobre possíveis riscos dessas pessoas que trabalham aí para manter a nossa cidade limpa. Rua em rua e em cima de um caminhão, os garis recolhem o lixo pela cidade. Mas será que você já se perguntou, e a segurança deles? Um telespectador nos enviou esses vídeos querendo saber exatamente sobre isso. Coletando lixo, pendurado num caminhão, sem capacete. Olha lá o boné. Aquele é o boné que vai proteger a cabeça dele quando ele cair no chão. E a gente não pode andar sem capacete na moto, a gente tem que andar dentro da lei. Mas qual que é a lei para o gari? Pois é, fomos atrás da resposta e perguntamos ao próprio SLU, Serviço de Limpeza Urbana. E olha aí a resposta. O boné faz parte do equipamento de proteção individual do gari. De acordo com a SLU, os equipamentos estão em conformidade com a norma reguladora do Ministério do Trabalho. E além do boné, outros itens obrigatórios para esses funcionários são a luva de couro e o protetor solar. Então não tem nada de errado com esses garis dos vídeos, viu? Apesar dessa aparente situação de risco, segundo o SLU, tudo segue dentro das regras.
Situações como essa aí dos garis chamam a atenção por causa do risco. E isso justamente neste mês que o GDF faz ações pelo Abril Verde. São medidas preventivas e educativas contra acidentes no trabalho, válidas para o ano todo. Entre os focos da ação estão locais de trabalho que ofereçam algum risco ao trabalhador. No ano passado foram mais de 3.600 notificações de acidentes de trabalho aqui no DF. E agora falando em violência doméstica em Sobradinho 2, foram quase 450 casos desse tipo só no ano passado. A Polícia Civil prendeu um homem depois de agredir a companheira. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, aliás, a ficha criminal dele é extensa. Márcio Fontinelli. Os agentes da 35ª Delegacia de Polícia chegaram até o agressor depois de receberem uma denúncia anônima. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima machucada. Receberam essa mulher com uma lesão grave na cabeça, em um ponto, inclusive, que a submete a risco de morte no crânio, né? O machucado, e perceberam também que o infrator ainda estava ali pelas imediações, inclusive pressionando a vítima para que ela não viesse à polícia e não prestasse suas informações. Depois de ser atendida pelos bombeiros, a vítima contou que os dois começaram a discutir pela guarda do filho, que tem apenas 10 dias. O homem tem uma ficha criminal extensa. Ele é envolvido com drogas, tem várias passagens policiais, inclusive parte dessas passagens diz respeito à violência doméstica contra esta mesma companheira. O homem agora vai responder por lesão corporal, injúria e ameaça, de acordo com a Lei Maria da Penha. Se for condenado, pode ficar preso por até 8 anos. E foi convertida em preventiva a prisão de Ivonildo Joaquim dos Santos, acusado de matar a ex-esposa nesse sábado em Taguatinga. Mesmo em local público, o agressor não se intimidou. Maria Ivonilde, de 44 anos, morreu após ser esfaqueada pelo ex-marido em frente a um quiosque onde ela trabalhava, próximo à Feira dos Goianos. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ivonildo tentou fugir do local, mas foi detido e agredido por testemunhas. Antes da polícia militar chegar, a mulher já tinha uma medida protetiva contra esse agressor, que dia antes já havia sido detido por tentar se aproximar da ex-mulher. Hoje de manhã, uma homenagem a Ivonilde foi feita no quiosque onde ela trabalhava. Eu vou te mostrar agora uma imagem inusitada. A Polícia Rodoviária Federal flagrou um carro com várias irregularidades na BR-060 no Recanto das Emas. Durante a operação para retirar das estradas motoristas bêbados, olha aí o que os agentes encontraram. Um veículo desse jeito, sem o teto e sem a placa traseira. Com o passageiro, os policiais apreenderam uma porção de maconha e um celular furtado. Os 2 ocupantes do carro foram detidos. Agora vamos combinar, né? Andar com um carro nessa situação é pedir para ser parado, né, gente? A medicina das ervas não é novidade. Quem aí não tem algum familiar ou um conhecido que tem sempre ali um chazinho para receitar? Pois é, os fitoterápicos são remédios que vêm direto da natureza e muita gente não sabe, mas na rede pública alguns deles podem sim ser usados para tratamentos de saúde. E nesse período de doenças respiratórias, então, sempre há quem procure por eles. Brenda está com sintomas de gripe e veio até o posto de saúde do Cruzeiro, onde foi atendida pelo médico da família. São medicamentos que podem ser utilizados com menos efeitos colaterais do que os alopáticos, né? Os alopáticos. E são medicamentos que a gente agora está podendo utilizar de algumas formas, algumas medicações para dor. O paciente sendo atendido, né, e avaliado, ele pode conversar com o profissional qual a melhor indicação, né? O fitoterápico ou alopático vai depender de cada caso. Os fitoterápicos estão disponíveis em 25 unidades básicas de saúde do DF cadastradas no Farmácia Viva. O projeto foi criado há 33 anos com cultivo de plantas
medicinais, desenvolvimento e distribuição dos medicamentos para a rede de atenção básica. Atualmente nós estamos produzindo e distribuindo 5 fitoterápicos a partir do cultivo próprio das plantas medicinais usadas na produção de cada um deles. A produção e a oferta dos medicamentos respeitam o ciclo de desenvolvimento das plantas e o período de sazonalidade das doenças. O medicamento mais antigo feito aqui é o chá de guaco, que serve para tratar doenças respiratórias agudas como gripes, resfriados e quadros de bronquite. Desde 1998, essas plantas são cultivadas aqui sem interrupções, o que mostra os bons resultados da planta e o sucesso da aceitação de público. Inclusive, o xarope de guaco é o queridinho dos medicamentos. Para atender a demanda, cerca de 12 mil frascos são produzidos por ano, uma média de 400 a 500 por semana. Tem ainda boldo, babosa, alecrim-pimenta, erva baleeira. A eficácia do tratamento com plantas medicinais é comprovada e disseminada na tradição popular. Para garantir cada vez mais adesão dos usuários do sistema de saúde, os cuidados com os medicamentos são seguidos à risca. Por ser um medicamento, ele tem que ser um medicamento que traga as informações técnicas com relação a todos os critérios de dose, de tempo de uso, de indicações precisas. Eu prefiro até esse tipo de medicação do que ser tratada diretamente com antibióticos e remédios mais fortes, assim. Bom, hoje à tarde uma fuga de bandidos acabou em troca de tiros lá no Paranoá. Um homem foi preso e 2 adolescentes apreendidos. A situação ocorreu depois que os policiais militares tentaram recuperar um carro roubado pelos criminosos. Eles tentaram fugir e daí começaram os disparos contra a polícia. Os PMs reagiram e um dos envolvidos foi atingido. O corpo de bombeiros prestou atendimento ao que foi levado ao hospital. Próximo ao veículo, os policiais encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira, uma faca e 3 celulares. Vamos ver o incômodo de moradores do bairro Jardim Alterosa, em Águas Lindas de Goiás. Eles não suportam mais viver com um lixão a céu aberto. Tem todo tipo de entulho, animais mortos, sem contar os focos do mosquito da dengue. Márcio Fontinelli. Abandono. É o que sentem os moradores do bairro Jardim Alterosa, na divisa de Braslândia e Águas Lindas de Goiás. Garrafas, mochila, colchão, sofá, vaso sanitário e até animais mortos. O lixo e o entulho fazem parte do cenário dessa região. Mais do que o mau cheiro e a estética, a preocupação de quem vive aqui é também com a saúde. Além de ratos e baratas, pneus como esse são depósitos de ovos do mosquito da dengue. A Luzia foi uma das vítimas. Com tanta sujeira em volta, ela acabou doente. Eu peguei dengue primeiro, né? Quando eu estava melhorando, minha filha pegou também. A gente ficou muito ruim mesmo com a dengue. Eu acredito que foi daqui, né? Wilson mora no Jardim Alterosa há 19 anos e conta que o local é usado para descarte ilegal de lixo desde 2019. Junto com outros moradores, ele já cobrou providências da prefeitura, mas nada foi feito. A gente paga a nossa taxa de lixo, paga IPTU, paga tudo isso, entendeu? Para manter a cidade limpa, né? Era para eles estar limpando aqui, vem conta aqui, né? Deixar limpo, né? Mas eles não vêm. Além da limpeza da região, outro pedido é que sejam colocadas sinalização de proibição e construído um lugar próprio para o descarte de todo esse lixo. Aqui não é aterro sanitário. A gente que mora aqui do lado, o vigilante perto da casa da gente, já matei até bicho lá dentro de casa já. Tem que ter um aterro sanitário, um lugar certo para jogar esse lixo aqui. Enquanto o problema não é resolvido, Dona Antônia apela para que o bairro não seja só mais uma fonte de impostos para a prefeitura, que os moradores sejam tratados com respeito e dignidade. Queria que melhorasse, tirasse pelo menos esse lixão. Tem final de semana que a gente não consegue nem almoçar, nem comer, de tão fedor que tá. Que eu moro bem na esquina aqui, ó. E a gente não tá mais suportando o fedor. Tá uma coisa fora do comum. Revoltante, né, gente? Bom, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, mas até agora a gente não teve resposta.
Todo mundo sabe que é proibido usar celular enquanto está dirigindo, mas parece que as pessoas não estão se importando muito com isso. De acordo com a Polícia Militar, a quantidade de gente usando o celular ao volante continua alta. Só na semana passada foram 1.168 casos. São 168 por dia. Mas as infrações não param por aí. Também na semana passada, segundo a PM, foram flagradas 338 pessoas dirigindo embriagadas. Lembrando que quem dirigir usando o celular está sujeito a multa por infração gravíssima e leva 7 pontos na carteira de habilitação. E foi divulgada hoje no Diário Oficial do DF a criação de uma comissão permanente pela paz. É um comitê ligado à Secretaria de Educação que vai trabalhar no combate à violência nas escolas. A gente vai acionar a reportagem novamente para conversar com a Amanda Mustafa, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse grupo, como é que ele vai funcionar. Então, Amanda, foi montado um protocolo para situações ali de risco, de ameaças às escolas. É isso? Conta para a gente. Boa noite. Oi, Suane, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Então, a ideia é que essa comissão, ela promova ações nas escolas para discutir as causas, da violência, com palestras, rodas de conversas, oficinas pedagógicas e também para fortalecer o papel social da escola, como um ambiente de diálogo, de construção, de respeito à diversidade. Suane, para combater as situações de violência, foi definido esse protocolo que deve ser determinado de notificação para que ele determina, inclusive, o que tem que ser feito efetivamente, Casos de violência, eles devem ser comunicados à polícia e às famílias de estudante. E só para se ter uma ideia, de março para cá, as ameaças de ataques às instituições no DF já somam mais de 5, 3 em escolas públicas e 2 casos em faculdades. E no dia 20 de abril, Suane, um estudante do ensino médio de uma escola particular de Águas Claras, ele levou para a escola elas de gás que cobre o rosto todo, emprestou essa máscara para uma amiga e os dois, claro, foram parar lá na coordenação da escola, que acionou delegacia, os responsáveis foram chamados, todo mundo precisou prestar depoimento, mas não houve expulsão desses estudantes, não. Essa comissão, ela é formada pelo pessoal da Secretaria de Educação, das coordenações regionais e das escolas também. A gente vai seguir acompanhando. Volto com você. Com certeza, Amanda, boa noite. A gente espera que isso traga, claro, mais segurança aí para a comunidade escolar, para os pais, mães e também os filhos. E a gente vai voltar, mostrar para vocês aquela reportagem do início aqui do jornal que aconteceu lá em Lusiânia neste fim de semana. Um idoso foi abandonado pelo próprio filho em uma padaria. Vamos ver. Imagens de câmeras de segurança do comércio mostram o momento em que o homem aparece com o idoso por volta das 9 horas da manhã. O homem tem cuidado de esconder o rosto usando um capuz e uma máscara. Ele leva o pai até uma mesa, o senhor senta na cadeira, os dois conversam um pouco e o filho sai. Passaram-se 2 horas e o idoso continuava lá sozinho. O filho não voltou. Por isso, as pessoas que estavam na padaria decidiram chamar a polícia. Os PMs levaram o senhor para o CRAS da cidade. O idoso estava desorientado e sem condições de se comunicar. Por isso, recebeu atendimento médico do SAMU e foi levado a uma casa de acolhimento voltada para receber idosos em situação de abandono. Já o filho dele acabou sendo encontrado pela polícia e foi preso. Ele ainda vai passar por audiência de custódia. O depoimento de Anderson Torres à Polícia Federal seria hoje, mas foi adiado. Foi a defesa do ex-ministro que pediu o adiamento. De acordo com os advogados, Torres teve uma piora no quadro emocional e por isso não iria conseguir prestar depoimento. Torres vai ser ouvido para esclarecer a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022. A PF suspeita que Torres teria viajado à Bahia na véspera do segundo turno para pressionar as forças policiais a impedir que ônibus com eleitores contrários a Bolsonaro chegassem aos locais de votação.
O Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação com dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A recomendação foi divulgada hoje e vale para quem já recebeu pelo menos 2 doses monovalentes, seja da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. Mas é preciso manter um intervalo de 4 meses entre uma dose e outra. A Secretaria de Saúde nos disse que ainda não foi notificada, mas assim que for vai colocar as informações no site saude.df.gov.br. Amanhã a gente se encontra de novo. Uma ótima semana para você. Até! Peace.